Livro Falante e editora DCL apresentam Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, recontada por Fernando Nuno. Primeira parte, em Lilliput. 1. Minhas primeiras viagens. Antes de tudo, quero me apresentar. Sou médico e meu nome é Lemuel Gulliver. Neste livro, vou contar a vocês as viagens mais incríveis que fiz, trabalhando como cirurgião de bordo em vários navios, e como encontrei os povos mais estranhos que se possa imaginar. Nasci na região de Nottinghamshire, na Inglaterra. Meus pais tiveram 5 filhos, dos quais eu era o terceiro. Quando completei 14 anos, eles me mandaram estudar na cidade de Cambridge, que tem uma das maiores universidades do mundo. Fiquei ali por 3 anos, e depois, como o custo de minha manutenção era alto demais para meus pais, fui trabalhar em Londres como aprendiz de um médico cirurgião chamado James Bates. Aproveitei para estudar matemática e navegação com mais dedicação, pois comecei a perceber que mais cedo ou mais tarde acabaria saindo em viagem num dos muitos navios que partiam dos portos ingleses. Trabalhei com esse cirurgião até completar 21 anos de idade, e então me matriculei no curso de medicina, que com toda certeza viria a ser útil em minhas viagens. Depois de mais 2 anos e 7 meses de estudo, fui contratado como cirurgião do navio Andorinha, no qual fiz muitas viagens para diversas partes do mundo, sem grandes novidades. Minhas aventuras começaram quando eu menos esperava, ou seja, logo depois que resolvi me assentar na vida. Depois de 3 anos e meio trabalhando no navio, resolvi me estabelecer em terra firme. Comprei uma casa em Londres e me casei com uma bela moça chamada Mary Burton. Os principais clientes de meu consultório eram os marinheiros do Andorinha, quando não estavam em viagem. Porém, como o capitão do navio morreu algum tempo depois e o número de pacientes não aumentou o suficiente para me manter, troquei ideias com minha mulher e os amigos e resolvi voltar para o mar. Durante 8 anos, trabalhei em 2 navios, viajando para as Índias Ocidentais e Orientais, e ganhei um bom dinheiro. Nas horas de lazer, aproveitava para praticar a atividade mais rica de todas, a leitura dos melhores livros dos grandes autores do passado e do presente. Foi assim que pude desenvolver minha memória e a capacidade de escrever sobre os países que conheci. Entrar em contato com tantos povos diferentes também foi muito útil, pois me permitiu compreender e aceitar melhor opiniões e costumes distintos dos nossos. Quando já pensava em me estabelecer novamente em terra firme, surgiu a proposta de mais uma viagem para os mares do sul, no Oceano Pacífico, e embarquei no porto de Bristol no dia 4 de maio de 1699 no navio Antílope. Quando estávamos a 30 graus e 2 minutos de latitude sul, a noroeste da terra de Van Diemen, atual Tasmânia, ilha do sul da Austrália, fomos atingidos por uma forte tempestade. Sugiro ao leitor que consulte um atlas ou um mapa mundi para visualizar a nossa localização. O tempo turbulento durou vários dias, em que morreram 20 marinheiros devido a acidentes e ao excesso de trabalho. No dia 5 de novembro, perto do início do verão naquela parte do mundo, avistamos um grande rochedo que saía do mar. O vento era tão forte que levou nosso navio diretamente contra ele. Antes que batêssemos, eu e mais 5 marinheiros conseguimos descer num bote para as águas revoltas. Depois disso, o navio praticamente explodiu ao bater na rocha. Não sei como conseguimos reunir forças para remar. Pelas minhas contas, cerca de 18 quilômetros naquelas águas agitadas. De repente, um vagalhão, vindo do norte, fez virar o nosso bote. Não sei o que aconteceu a meus companheiros, mas suponho que morreram. Quanto a mim, nadei para onde o destino quis me levar, com o resto de minhas forças. Quando não aguentava mais, deixei meu corpo boiar e seguir ao sabor das ondas. A tempestade começou a acalmar. Depois de algum tempo, para minha surpresa, senti que minhas pernas roçavam o fundo. Procurei firmar o pé e avistei terra a mais de 1 quilômetro de distância. O declive do solo era muito suave. Por isso, a caminhada até a praia acabou sendo longa. Não vi sinal de casas, nem de moradores no lugar.
e, cansado como estava, deitei-me num gramado para dormir. A relva era muito baixa e macia. Tive o melhor sono de minha vida e dormi até o dia seguinte. Quando acordei, não consegui me levantar. Percebi que meus braços e pernas estavam firmemente amarrados ao chão, assim como meus cabelos, por linhas finas e resistentes. Ouvi um barulho confuso ao meu redor, mas como havia dormido de costas, só conseguia olhar para cima, e a luz do sol me ofuscava. De repente, senti alguma coisa viva se mexendo sobre minha perna esquerda, subindo pela barriga e pelo peito até perto de meu queixo. Movendo o olhar o mais para baixo que podia, percebi que era um ser humano com menos de 1 palmo dos meus de altura, com arco e flecha nas mãos. Comecei a sentir que pelo menos outros 40 como ele vinham atrás. Fiquei tão surpreso que dei um grito muito forte, o que fez as criaturas fugirem de medo. Mais tarde, contaram-me que vários deles haviam se ferido bastante com o tombo que levaram de cima de mim até o chão. No entanto, logo voltaram e um deles gritou: Requinádego! Não entendi nada, claro, mas fazendo bastante força, consegui soltar o braço esquerdo, arrancando as estacas que o prendiam ao chão. Em seguida, dando um puxão que me doeu muito, consegui afrouxar os fios que me prendiam o cabelo. Assim, pude levantar a cabeça uns 5 centímetros para ver melhor. Amedrontados, eles fugiram de novo antes que eu conseguisse pôr a mão em algum. Um deles gritou algo que parecia uma ordem. Tugufunaki! No mesmo instante, senti mais de 100 pequenas flechas atingirem minha mão esquerda, como se fossem agulhas. Também dispararam outra chuva de flechas para o alto, que vieram cair em meu corpo. Parte delas só não atingiu meu rosto porque eu protegi com a mão esquerda. Achei que seria mais prudente ficar imóvel, pelo menos até a noite, quando no escuro poderia tentar libertar o corpo todo. Eles pararam de atirar as flechas, mas o barulho aumentou, pois mais homenzinhos daqueles continuavam a chegar. Ouvi um martelar incessante a uns 6 metros da minha orelha direita. Virando-me na medida do possível, percebi que tinham construído um palanque de cerca de 2,5 palmos de altura, com uma escadaria do chão até o tablado. O que parecia ser o chefe dos homenzinhos subiu ao palanque e disse 3 vezes: Langrodeutan! 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 Imediatamente, uns 50 deles cortaram os fios que prendiam o lado esquerdo de minha cabeça, de modo que pude virá-la para a direita e ver bem o homenzinho. Ele fez um discurso que não entendi, mas pela entonação, deduzi que havia alguns parágrafos de ameaças e outros tantos de promessas de bom tratamento. Respondi com poucas palavras, mas num tom submisso, erguendo o braço esquerdo para o sol, enquanto olhava para ele, como que chamando o céu como testemunha. E como estava havia tantas horas sem comer, levei a mão para perto da boca para mostrar que estava sentindo muita fome. O Urgo, é assim que eles chamam as pessoas mais importantes daquela terra, me entendeu e mandou buscar a comida que o rei já tinha enviado ao ser informado da minha chegada àquela terra. Várias escadas foram colocadas à minha esquerda e à direita, e centenas de pequenas pessoas trouxeram até minha boca cestos cheios de carne. Não consegui distinguir de que animal seria, mas mastiguei vários pernis, asas e lombos minúsculos, acompanhados de pães que deviam ser gigantescos para eles. Todos se admiraram de meu apetite e também entenderam quando fiz sinais de que precisava beber. Com grande habilidade, rolaram até minha mão 2 barris de água, que bebi num instante. Além disso, ficaram tão satisfeitos com a situação que vários deles subiram para dançar e pular sobre o meu peito, gritando Requinádego. Confesso que tive de resistir à tentação de pegar uns 40 ou 50 deles com a mão e esfregá-los contra a terra. No fim das contas, eu tinha de agir de acordo com as leis da hospitalidade para com um povo que certamente tinha se sacrificado para me propiciar uma quantidade de comida tão grande para os seus padrões. Também fiquei admirado com a coragem dos homenzinhos ao subirem em meu peito, quando eu poderia perfeitamente dar cabo de umas boas dezenas deles. Após algum tempo, chegou o enviado especial de Sua Majestade Imperial. Depois de me mostrar suas credenciais, as quais eu não entendia,
colocando-as bem perto dos meus olhos, essa personagem, que devia ser uma das mais importantes do país, falou por uns 10 minutos, apontando para um lado. Como vim a descobrir em seguida, ele se referia à capital do reino, a uns 800 metros naquela direção. Sinalizei que desejava ser solto, mas ele me fez ver que eu era um prisioneiro. Como vi que o número deles tinha aumentado e lembrei-me das picadas que quase levei no rosto, decidi não tentar mais libertar-me à força. Por outro lado, ele me garantiu que eu seria bem tratado e alimentado. Fiz sinais de que não iria resistir, e o urgo se afastou, demonstrando estar satisfeito. Logo descobri que as pessoas daquele lugar eram excelentes em matemática. Com muita eficiência, conseguiram me prender bem por várias partes do corpo e com o auxílio de roldanas e de cordas resistentes com a espessura de barbantes, 900 homens me ergueram o suficiente para me colocar num enorme tablado. Essa parte do trabalho levou apenas 3 horas. Depois, com o auxílio de toras que iam sendo roladas embaixo do tablado, fui sendo puxado por 1.500 cavalos pertencentes ao imperador. Quando chegou a noite, pararam para descansar. 1000 guardas ficaram de sentinela, 500 de cada lado, com tochas e arcos e flechas, apostos para entrar em ação se eu tentasse reagir de alguma forma. No dia seguinte, retomaram a marcha, e ao meio-dia estávamos a 200 metros da cidade. O imperador veio me receber com toda a corte. Junto ao lugar em que paramos, havia um antigo templo com quase 1,5 metros de altura, imenso para aquela gente. Entendi que aquela iria ser a minha casa. Mais de 100.000 pessoas vieram me ver, e acho que pelo menos umas 10.000 subiram em meu corpo, com a ajuda de escadas. Algum tempo depois, porém, foi divulgada uma proclamação condenando à morte quem subisse em mim, para evitar maiores tumultos. O imperador subiu a uma torre que ficava a alguma distância para me ver melhor, e mandou que cortassem as cordas que me prendiam, uma vez que eu parecia digno de confiança. No entanto, antes disso, o ferreiro da corte me amarrou a perna esquerda com uma corrente presa por um nó às janelas do templo. Primeira parte 2. A vida em Lilliput. Eu agora podia ficar de pé, apesar do incômodo da corrente presa à perna. Para me comunicar com o imperador, porém, deitei-me no chão de lado para meu rosto ficar à altura do dele. Ele se aproximou sem receio, apesar de estar com a espada na mão para se defender caso eu tentasse alguma coisa. A espada media quase o comprimento do meu dedo médio. Era de ouro e cravejada de diamantes. Não entendi nada do que o imperador disse, nem ele a minha resposta. A imperatriz e os príncipes observavam, sentados em poltronas trazidas especialmente para a ocasião. O imperador mandou que os sacerdotes e os mestres do país tentassem conversar comigo. Falei em todas as línguas que conhecia: inglês, holandês antigo e moderno, latim, francês, espanhol e língua franca, uma mistura de português com outras línguas de marinheiros. Continuamos desentendidos. Depois que o imperador e seu séquito se despediram, o populacho se amontoou, curioso ao meu redor. Alguns mais afoitos se atreveram a me atirar algumas flechas quando eu estava sentado e quase me acertaram no olho. O chefe dos soldados que me guardavam prendeu 6 deles e os entregou a mim. Agarrei-os com a mão direita, guardei 5 num bolso e fingi que ia comer o 6º vivo, levando até bem perto da boca. O coitado esperneava, aterrorizado, principalmente depois que peguei meu canivete. O chefe dos soldados estava arrependido de me haver entregado os afoitos. Logo, porém, abri um sorriso e com o canivete cortei as cordas com que aquele coitado estava amarrado. Coloquei o sujeitinho no chão, tirei os outros do bolso e fiz a mesma coisa com eles. Todos ficaram muito impressionados com minha bondade, e quando isso foi contado na corte, certamente pesou a meu favor. Na verdade,
Foi graças à minha atitude que o imperador decidiu, algum tempo depois, que deviam continuar a me fornecer toda aquela quantidade de alimentos todos os dias, a fim de me manter vivo. Essa era a grande preocupação no reino. Alguns conselheiros eram de opinião de que seria melhor me matarem com setas envenenadas para evitar tamanho custo. Além disso, 300 alfaiates receberam a ordem de se juntar para me fazer uma roupa nova. O resultado ficou parecendo uma enorme colcha de retalhos. Também me fizeram uma cama, juntando 600 das deles, que foi colocada no templo. Seis sábios foram incumbidos de me ensinar a língua da terra, e em poucas semanas comecei a compreender quase tudo o que me diziam. A primeira coisa que aprendi a dizer foi, colocando-me de joelhos, ponham-me em liberdade. A isso me respondiam que tudo viria com o tempo, e eu teria, antes disso, que Lumosqueu me impeçoder malomemposo, isto é, jurar manter a paz com o imperador e seu reino. Respondi que era essa justamente a minha intenção. Então, apresentei os objetos que tinha nos bolsos. Os principais eram 2 pistolas. Dei um tiro para o ar e centenas de pessoas caíram no chão, de susto, achando que tinham morrido. Até o imperador, que era mais alto do que os outros e tinha quase a largura da minha unha, demorou para voltar à calma. Mostrei também meus óculos, que usava para ver ao longe, algumas moedas, o canivete e principalmente o relógio de bolso. Esse foi o que causou mais impressão. Eles se admiravam do ruído do tic-tac. E pequeninos como eram, conseguiam enxergar o movimento do ponteiro dos minutos. Um dia, os sábios reunidos chegaram à conclusão de que o relógio deveria ser um deus para mim, pois eu sempre consultava antes de fazer alguma coisa. Como eu agia com bondade, caí nas boas graças do imperador. Até as crianças já vinham brincar de esconde-esconde nos meus cabelos. Um dia, apresentaram-me um espetáculo de volatins, que é como são chamados os artistas que andam na corda bamba. A linha ficava a uns 30 centímetros do chão e tinha 60 de comprimento. Mas só os candidatos aos altos cargos públicos se dedicavam a esse esporte no país, que logo me ensinaram se chamava Lilliput. Quando algum ministro é demitido ou morre, 5 ou 6 candidatos se apresentam para divertir o imperador e a corte, andando na corda bamba. O melhor deles é aprovado para o cargo vago. O mesmo vale para outros altos funcionários. Às vezes, o imperador manda antigos ocupantes dos cargos voltarem a dar espetáculo na corda bamba, para verificar se continuam afiados nessa habilidade, e nessas ocasiões podem ocorrer acidentes fatais. Flimenap, o tesoureiro, é o melhor de todos. Vi esse homenzinho dar vários saltos mortais sobre uma linha esticada pelo menos 3 centímetros mais alto que o normal. Mas logo voltarei a falar nesse tesoureiro que quase causou a minha perdição. Outra diversão importante é quando o imperador segura uma longa vara em sentido horizontal. O primeiro-ministro segura a outra ponta dela e os dois a movimentam sem parar para um lado e para o outro. Então os nobres que ficam no meio têm de saltar ou se abaixar, a fim de não serem atingidos por ela. Os que se saem melhor ganham uma fita azul, os que se destacam medianamente recebem uma vermelha e os outros uma verde. Por isso, na corte, todos exibem orgulhosos as fitas coloridas enroladas 2 vezes na cintura, e isso é considerado uma honra imensa. Um dia, o imperador teve uma ótima ideia para se divertir. Mandou que eu ficasse em pé, com as pernas semi-abertas, e fez o exército desfilar garbosamente por entre elas, ao som de tambores e com bandeiras desfraldadas. Quem aprecia a importância desse tipo de desfile, ainda mais quando passa debaixo de um arco do triunfo, deveria assistir àquela cerimônia solene. Para manter a seriedade do momento, o imperador teve a boa lembrança de proibir que os soldados olhassem para cima, pois nesse dia eu estava só de calção, no qual já apareciam alguns furos. Muitos arriscaram uma olhadela e tiveram de segurar as risadas. Várias semanas depois, após eu tanto pedir, resolveram me libertar da corrente. Para isso, o imperador fez redigir um decreto que começava com estas palavras: Eu,
Golbasto Momarém em Lamigurdilo Chefen Mili Olig, todo-poderoso imperador de Lilliput, delícia e terror do universo, cujos domínios se estendem por 5.000 Bluestrucks, mais ou menos 18 quilômetros, até as extremidades do mundo. Monarca de todos os monarcas, mais alto e elevado que todos os filhos do homem, cujos pés calcam o centro e cuja cabeça alcança o sol, diante do qual, quando dá um aceno, todos os príncipes da terra se ajoelham. Agradável como a primavera, benévolo como o verão, frutífero como o outono e terrível como o inverno. Sua Majestade mais sublime vem propor ao Homem-Montanha, recentemente chegado aos nossos celestiais domínios, as seguintes cláusulas que ele, por solene juramento, está obrigado a cumprir. E por aí seguia a discurseira. O que importa saber é que Homem-Montanha é a tradução do nome que me deram na língua deles, Quimbus Flestrin, e principalmente que eu estava livre das correntes desde que, entre outras obrigações, como ajudar a carregar as maiores pedras para a construção de grandes obras e nunca pisar nas pessoas, eu destruísse a frota de navios da ilha inimiga de Blefusco. Também faziam questão de lembrar no final que o alimento e a bebida que me forneciam diariamente dariam para o sustento de 1.728 pessoas do reino. Concordei com todas as condições e me livrei da corrente. Primeira parte 3. Como ajudei o reino de Lilliput. Fui autorizado a visitar a capital de Lilliput e o Palácio Imperial. Todos os habitantes receberam ordem de ficar em casa para evitar que eu pisasse em alguém sem querer. Deitando-me de lado, pude olhar para dentro do palácio e a imperatriz generosamente estendeu o braço por uma janela para que eu pudesse beijar sua mão. Um belo dia de manhã, recebi a visita de Heldressel, secretário do imperador, e que já era muito meu amigo. Ele veio me explicar que o reino se divide entre duas correntes de opinião, os partidários do Tramequeção, que usam saltos altos, e os do Eslamequeção, de saltos baixos. Os membros de um grupo não conversam com os do outro. O rei e a nobreza são Tramequeções, ou salto altos, mas a maioria do povo é Eslamequeçona, ou salto baixos. Para piorar, o outro grande império do universo, que se chama Blefusco e é quase tão poderoso quanto Lilliput, mas não tanto, claro, estava se preparando para invadir a ilha em que eu morava. A questão toda foi provocada por quererem definir a forma certa de quebrar os ovos para comê-los. Antigamente, todos quebravam os ovos pela ponta mais grossa. Ocorre que um dia, um rei de Lilliput machucou a mão ao quebrar o ovo. Desde então ficou decidido que os ovos deveriam ser quebrados pela ponta mais fina, sob ameaça de pena de morte. Essa se tornou uma grande questão religiosa. Os sacerdotes consultaram o Brundekral, o grande livro religioso de Lilliput e Blefusco, e lá estão as palavras. Todos os fiéis, verdadeiros, deverão quebrar os ovos pela ponta mais adequada. Assim, os dois lados acham que estão com a razão e defendem até a morte a sua opinião. Muitas pessoas preferiram ser mortas a ter de mudar o jeito de quebrar os ovos, mas várias fugiram para Blefusco, passando a apoiar o imperador de lá em seu projeto de invadir Lilliput. E no momento em que Heldressel veio me procurar, notícias informavam que o imperador da ilha inimiga estava preparando uma grande frota de navios para nos atacar e obrigar a nação de Lilliput a voltar a quebrar os ovos pela ponta mais grossa. Heldressel me pediu ajuda, e eu respondi que cumpriria minha palavra e defenderia o reino do soberano que havia me libertado. Assim,
Dirigi-me à ilha de Blefuscu, situada a uns 800 metros da ilha de Lilliput, depois de comunicar à Sua Majestade Imperial o meu plano. Os marinheiros mais experientes haviam me informado de que na maré alta, o ponto mais profundo do canal entre as duas ilhas chegava a 1,80 m. Assim, pedi a eles os cabos de ferro mais fortes que conseguissem fazer. Em menos de meia hora, agachado na água, atingi o ponto onde estava a frota inimiga, composta de mais de 50 navios de guerra. Ergui-me rapidamente e comecei a passar os cabos entre as amarrações dos navios, juntando-os num só feixe. Os habitantes locais, surpresos e apavorados, começaram a me atirar flechas. Saí dali velozmente, puxando as embarcações todas amarradas num só bloco na direção de Lilliput. Assim que cheguei, meu imperador deu-me um título de nobreza, o de Nardak, que é o mais alto e importante do país, e ficou tão contente que me propôs voltar o mais rápido possível a Blefuscu e obrigar todos os habitantes a quebrar os ovos pela ponta mais fina, além de tornar o império rival uma simples província de Lilliput. Com isso, ele achava que se tornaria o único monarca do universo, mas respondi que não achava correto eu servir de instrumento para tornar escravo um outro povo livre, mesmo sendo nosso inimigo. O imperador ficou muito contrariado com minha resposta, mas os melhores membros do Conselho Real defenderam minha decisão ou pelo menos pareceram estar do meu lado, ficando em silêncio. Já os conselheiros e ministros mais exaltados puseram o imperador contra mim, tentando anular o grande serviço que eu havia prestado ao reino quando derrotara a frota inimiga. Algumas semanas depois, chegou de Blefuscu uma caravana em missão de paz, fazendo humildes propostas de harmonia e oferecendo várias vantagens econômicas a Lilliput. Eram 6 embaixadores, que aproveitaram para me convidar a fazer uma visita de cortesia a seu reino. Pedi permissão ao meu imperador, e ele a deu com muita má vontade. Primeira parte, 4. Outra das minhas façanhas. Como eu havia me tornado um Nardak da mais alta classe, todos me respeitavam, apesar da frieza do imperador de Lilliput. Logo, porém, pude prestar outro importante serviço ao reino. Era meia-noite, e muitas pessoas vieram me acordar aos gritos de Burglum, que significava incêndio. A ala da imperatriz estava em chamas. Levantei-me correndo e, como era noite de luar, pude ver bem meus passos para não pisar em ninguém no caminho para a cidade onde ficava o palácio. Os baldes de água que estavam usando para combater o fogo eram do tamanho de dedais e nunca conseguiriam vencer as labaredas. Fiquei chateado por não ter trazido meu casaco, pois com ele poderia apagar o incêndio. O palácio inteiro estava sendo devorado pelo fogo e parecia não haver solução. De repente, ocorreu-me uma ideia brilhante, aliada a uma necessidade que senti no momento. Eu havia tomado bastante água e glimigin, o excelente vinho importado de Blefuscu naquela noite, e ainda não havia ido ao banheiro. Foi a conta. Como estava com a bexiga cheia, esvaziei-a sobre o belíssimo palácio até apagar completamente o fogo. Missão cumprida, voltei imediatamente para casa, sem esperar pelos agradecimentos do imperador, pois conhecia a lei que dizia ser terminantemente proibido urinar nos aposentos do palácio. Não sabia qual seria a reação de Sua Majestade. Tranquilizei-me no dia seguinte quando recebi uma mensagem do imperador informando que daria ordens ao grande juiz do Supremo para que tomasse as devidas providências a fim de conseguir formalmente o meu perdão. Entretanto, quando o caso foi a julgamento, aconteceu justamente o contrário. Não fui inocentado. Também me contaram que a imperatriz, horrorizada, preferiu mudar-se para outro palácio a esperar que aquele fosse restaurado.
Primeira parte 5. Final desta viagem. De Lilliput, tenho ainda uma forte lembrança dos pequenos animais de que me alimentava todos os dias. Assim como as pessoas têm no máximo 15 centímetros de altura, os animais e as plantas são proporcionalmente menores, como ocorre entre nós. As vacas e os cavalos mais altos têm pouco mais de 10 centímetros, e as galinhas são bem menores do que os nossos passarinhos. Você pode imaginar quantos animais não tinham de sacrificar para me alimentar, e como ficavam admirados ao me ver engoli-los tão rapidamente e mastigá-los com ossos e tudo? Quanto às árvores, as mais altas chegam a 2 metros de altura, e as outras plantas seguem a mesma proporção. Outra coisa muito curiosa é a escrita daquele país. Não é da esquerda para a direita como a nossa, nem da direita para a esquerda como a dos árabes e judeus. Tampouco é de cima para baixo como a dos japoneses, e muito menos de baixo para cima. O modo como escrevem os liliputianos é numa diagonal imperfeita, que ora desce, ora sobe pela folha de papel. Os liliputianos consideram a corrupção um crime mais grave do que o roubo, pois acham que é mais fácil evitar ser assaltado, tomando cuidado, do que escapar da ação dos corruptos. Por isso, a lei é mais severa nesse segundo caso. Outro fato interessante é que se de um lado os criminosos são castigados, de outro, as pessoas de bem são premiadas. Ou seja, quem provar que cumpriu as leis rigorosamente durante 73 luas tem direito a privilégios e a uma soma em dinheiro, providenciada por um fundo especial do governo. Por isso, a imagem da justiça, que para nós é cega e segura uma espada, para eles tem os olhos bem abertos e possui uma bolsa de ouro aberta na mão direita e uma espada na esquerda. No entanto, apesar de terem boas leis, com o passar dos anos, os liliputianos, como qualquer outro povo, começaram a abrir exceções e a desrespeitá-las cada vez mais. Por exemplo, em vez de contratarem funcionários de acordo com suas aptidões e qualidades como estabelecia a lei, passaram a usar o estranho método da corda bamba, que já relatei, que havia sido inventado pelo avô do imperador atual. Muitas outras coisas eu ainda poderia contar sobre esse povo, mas chegou a hora de narrar os acontecimentos que me propiciaram escapar desse país. O fato é que Flimenap, o tesoureiro do reino, começou a manifestar hostilidade em relação a mim. Diziam as más línguas que a mulher dele era sempre simpática demais para comigo, o que despertou o ciúme do tesoureiro. Flimenap arrumou então uma grande intriga contra mim. Com a ajuda da imperatriz, que não me perdoava o fato de ter urinado no Palácio Real para combater o incêndio, o tesoureiro quase convenceu o imperador de que minha viagem próxima a Blefusco constituía uma alta traição. Assim, decretou-se a pena de morte contra mim. Seria ateado fogo à minha casa com 20.000 flechas incendiárias enquanto eu estivesse dormindo. O imperador, porém, num ato de generosidade e lembrando-se dos serviços que eu havia prestado, resolveu diminuir a pena e me poupar a vida, ordenando apenas que me atirassem aquelas flechas minúsculas nos olhos para me cegar. Com isso, toda a população só poderia elogiar a bondade do imperador ao suavizar tão generosamente o castigo que, segundo o tesoureiro, eu merecia. Quem me contou toda essa tramóia foi uma pessoa importante cujo nome não posso revelar, para protegê-la, mas que tinha muita simpatia por mim. Por isso, quando fiquei sabendo que receberia no dia seguinte a ordem do imperador para me deixar amarrar e receber as pequenas flechadas nos olhos, rumei para a praia e atravessei o canal que separava Lilliput de Blefusco. Assim que cheguei à praia, fui conduzido por 2 guias à capital, onde fui recebido com grandes honras pelo imperador e seu séquito. Fiquei em Blefusco apenas 3 dias, pois caminhando pela costa nordeste da ilha, avistei ao longe o que parecia uma canoa emborcada. Nadei até ela e vi que na verdade se tratava de um bote encalhado, mas com a dimensão dos barcos de minha nação, e felizmente em bom estado. A muito custo consegui desencalhar o bote e levá-lo para a costa. Em seguida fui ao palácio e pedi ajuda ao imperador. Expliquei que ali estava uma ótima oportunidade para tentar voltar à minha terra. Para isso, precisaria usar 2 árvores grandes, a fim de construir os remos que me permitiriam manobrar o barco. Também necessitaria de ajuda para fazer 2 velas, que me dariam maior autonomia na navegação, e de mantimentos para a viagem.
Nesse meio tempo, ele havia recebido do imperador de Lilliput uma intimação para me entregar de mãos e pés amarrados para que eu cumprisse a pena que havia sido decidida contra mim. Como era de esperar, o imperador de Blefusco respondeu que não seria possível cumprir tal ordem, pediu-me ao contrário que o ajudasse a destruir Lilliput, além de me oferecer proteção. Fiz ver a ele que não poderia jamais fazer coisa semelhante e que seria realmente melhor para os dois países que eu fosse embora, no mínimo devido ao custo elevado de minha manutenção. Com a ajuda de centenas de operários, os remos, as velas e as cordas necessárias ficaram prontos em 1 mês. 400 cozinheiros me prepararam 100 bois, 300 carneiros, pães e bebidas. Levei também alguns animais vivos e alimentos com os quais provê-los para que se reproduzissem na Inglaterra. Gostaria de ter levado 1 dúzia de habitantes, mas o imperador não permitiu que eu fizesse isso de modo algum. Temeroso, mandou revistar minuciosamente todos os bolsos de minha roupa para verificar se eu não estava escondendo algum nativo neles. Para tranquilizá-lo, prometi solenemente não levar nenhum dos súditos do reino. Finalmente chegou o dia das despedidas. Abaixei o rosto até o chão para beijar as mãozinhas do imperador e da imperatriz e embarquei em 24 de setembro de 1701, às 6 horas da manhã. Depois de ter navegado uns 24 quilômetros para norte, cheguei às 6 da tarde em outra ilha, que me pareceu desabitada, onde passei a noite. No dia seguinte, mais ou menos às 3 da tarde, distingui uma vela no horizonte. Gritei, fiz sinais, mas não me viram. Por sorte, o vento me levou na direção do navio. Não é fácil pôr em palavras a alegria que senti quando avistaram meu bote e reduziram a velocidade para me recolher. Era um navio mercante inglês que voltava do Japão. Estávamos a 30 graus de latitude sul. O capitão me tratou com muita gentileza. Contei toda a minha história e tirei as vaquinhas e os carneirinhos do bolso para provar que dizia a verdade sobre minha viagem. Ele ficou muito surpreso e prometi que lhe daria 1 vaca e 1 ovelha prenhes de presente quando chegássemos à Inglaterra. Aportamos em solo inglês no dia 13 de abril de 1702, sem maiores problemas, a não ser o de que os ratos de bordo devoraram um de meus carneiros. Enquanto permaneci na Inglaterra, ganhei um bom dinheiro exibindo meu minúsculo gado em público. O desejo de conhecer outros países estranhos, porém, tinha se acendido em mim. E assim, depois de 2 meses, deixei 1.500 libras com minha mulher, instalei-a numa boa casa com os meus filhos Johnny, que já estava na escola, e Betty, que era uma bela menina. Recebi de herança de um tio uma bela propriedade no campo que aluguei por um bom valor. Comprei mercadorias para negociar e embarquei no navio Aventura de Liverpool para outra viagem muito estranha. Segunda parte. Mbrobedingenag. 1. Vida no campo. Em maio de 1703, estávamos navegando ao norte da ilha de Madagascar, no Oceano Índico, depois de ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. No dia 2 começou a soprar um vento fortíssimo, chamado Monção do Sul, que nos arrastou cerca de 3.000 quilômetros para leste ao longo de várias semanas. O Aventura ancorou e fomos num bote até uma enseada. Afastei-me dos outros marinheiros que ficaram na praia para explorar o interior da ilha. Quando voltei 1 hora depois, tive uma enorme surpresa. Meus companheiros estavam remando de volta para o navio a toda, perseguidos por uma criatura gigantesca. A água não alcançava os joelhos do monstro, o que lhe permitia deslocar-se com facilidade. Mas os marinheiros levavam uma dianteira de aproximadamente 3 quilômetros e conseguiram alcançar o Aventura, escapando sãos e salvos. Além de tudo, o gigante tinha a caminhada dificultada pelos rochedos submersos no mar. Tratei de passar despercebido,
mas subi em um morro alto para observar o terreno. Havia belas plantações do outro lado da ilha. Comecei a caminhar naquela direção e descobri que as plantas ali eram muito maiores que as nossas. Aquilo que do alto parecia capim tinha mais de 5 metros de altura. As espigas de trigo estavam a uns 20 metros do solo, e as árvores eram tão altas que nem consegui calcular sua altura. De repente, vi um gigante igual àquele que havia perseguido meus companheiros. Ele parecia tão alto como a torre de uma igreja, e seus passos davam mais de 10 dos nossos. Logo chamou outros 7 monstros iguais a ele, que pareciam ser seus empregados, e começaram a ceifar com suas foices o trigal onde me encontrava. Fiquei desesperado, julgando ter chegado o meu fim. Já vi a minha mulher viúva e meus filhos órfãos de pai. Pensei em como é complexo esse nosso mundo. Naquela ilha, eu era tão insignificante como um liliputiano deveria parecer em nossa terra. Filosofei até sobre a possibilidade de os habitantes de Lilliput encontrarem pessoas tão pequenas como eles eram em relação a mim, e assim por diante, em alguma parte do mundo que ainda não conhecemos. Afinal, como dizem os filósofos, nada é grande ou pequeno a não ser quando comparado com outras coisas. Quando um dos camponeses se aproximava perigosamente, gritei o mais alto que pude antes que me esmagasse com o pé ou me cortasse ao meio com a foice. O monstro parou, surpreso, olhou para todos os lados e finalmente me viu. Ele me apanhou pela cintura com todo cuidado, como quem pega um animal pequeno com medo de ser picado ou mordido. Juntei as mãos e falei com delicadeza para que ele não se assustasse nem me largasse de repente daquela altura. Parece que lhe agradei, pois me colocou no bolso do casaco e foi depressa me mostrar ao patrão. Logo me vi novamente no chão, rodeado pelo fazendeiro e por seus empregados. Andei para frente e para trás, ajoelhei-me, chorei e disse várias frases em línguas diferentes. Devo ter parecido muito engraçado aos olhos de todos, mas apesar de não entenderem nada do que eu dizia, perceberam que eu devia ser uma criatura racional. O fazendeiro me levou para casa, enrolado num lenço. Sua mulher deu um grito ao me ver, como fazem as senhoras de nossa parte do mundo quando veem uma barata ou uma aranha. No entanto, não demorou para que ela também passasse a gostar de mim. Almocei com o casal e seus 3 filhos. Tiveram de picar bem a carne e esmigalhar o pão para que eu pudesse comer. E se divertiram ao me ver beber num cálice que era pequeno para eles, mas que continha uns 10 litros de água. Assustei-me muito quando o gato da casa veio sentar-se no colo da mulher e começou a ronronar. Era um bicho 3 vezes maior que um boi, mas estava bem alimentado e até pareceu sentir um pouco de medo de mim quando me aproximei dele. O caso é que eu decidi demonstrar que não sentia nenhum medo dele, e isso surtiu efeito. Quanto aos cachorros da casa, exibi um receio ainda menor, apesar de um deles ter o tamanho de 4 elefantes, e por isso me deixaram em paz. Ao fim do almoço, o fazendeiro incumbiu a mulher de tomar conta de mim. Ela me levou para descansar num quarto imenso, de uns 90 metros de largura por 60 de altura. Dormi 2 horas numa cama de 20 metros de largura e a 8 metros do chão. Tive muita dificuldade para descer sem ajuda quando precisei satisfazer minhas necessidades naturais. Um dos filhos do casal era uma menina de 9 anos que gostava muito de costurar e de trocar a roupa de sua boneca. Ela era tão jeitosa que me fez 7 camisas e outras peças de roupa, além de me ensinar rapidamente e de um modo muito eficaz a língua da ilha. Eu apontava para as coisas e ela ia me dizendo o nome de cada uma. A menina me deu o nome de Grildrig, que significa anãozinho na língua do lugar. E em troca, eu a chamava de Glumedalclite, que quer dizer patroazinha. Num instante, a vizinhança toda estava sabendo que o fazendeiro tinha encontrado um animalzinho idêntico a um ser humano, tranquilo, que falava uma língua estranha, mas era capaz de aprender o idioma do país. Logo apareceu um amigo de meu dono com uma sugestão idiota. Ele podia ganhar um bom dinheiro me exibindo em público como um bicho estranho e cobrando o ingresso dos espectadores. Dito e feito,
No dia da feira, fui levado à cidade mais próxima dentro de uma caixa com uma porta e uns buraquinhos para a entrada de ar. Lá, meu amo contratou um pregoeiro para anunciar o espetáculo. Atenção, atenção! Na pousada da Águia Verde será apresentado um bichinho idêntico a um ser humano, com um pouco mais de 1,60 m de altura, que fala e faz muitas coisas divertidas. Para evitar empurra-empurra, só 30 pessoas poderiam me ver de cada vez. Glumedalclitch me dava ordens e fazia perguntas. E eu andava para um lado e para outro, saltava e corria e respondia a tudo no volume de voz mais alto possível. Depois disso, executava os movimentos da esgrima com o meu punhal e apresentava outros exercícios. No final, fazia um brinde ao respeitável público usando um dedal de costura. Repeti todas essas bobagens para 12 plateias diferentes nesse primeiro dia. Fiquei quase morto de cansaço e de humilhação. Quem me via contava coisas tão maravilhosas que os que ainda não me tinham visto quase arrombavam a porta do salão da pousada para entrar. Meu amo prometeu que voltaria comigo à cidade no próximo dia de feira. Tive de descansar por 3 dias, pelo menos. Enquanto isso, todos os fazendeiros das vizinhanças, num raio de 200 quilômetros, vinham pedir para assistir ao meu espetáculo. Como de costume, meu amo atendia a, no máximo, 30 pessoas de cada vez. Logo, porém, teve a ideia de me levar à capital do reino. Fizemos a viagem a cavalo, parando em todos os lugarejos para dar espetáculo. Glumedalclitch cuidava muito bem de mim, forrando a caixa em que eu ia com todo o esmero para que eu sentisse o mínimo de incômodo no transporte. É fácil imaginar como a caixa chacoalhava com o trote do cavalo. Também fazíamos percursos bem curtos, de no máximo 300 quilômetros por dia. Finalmente, chegamos à capital, chamada Lorbruggrud, que significa Orgulho do Universo. Lá, eu era apresentado numa sala grande 10 vezes por dia. Meu conhecimento da língua do país tinha se desenvolvido muito e minha patroazinha já havia me ensinado a ler o seu alfabeto. Segunda parte 2. No Palácio Real. Quanto mais o fazendeiro ganhava comigo, mais insaciável ficava sua sede de lucro. Eu, por outro lado, ia perdendo o apetite e estava quase pele e osso, além de exausto. Por isso ele, percebendo que eu podia morrer logo, tentava se aproveitar ao máximo de mim. Porém, não demorou muito para que surgisse um servidor do rei. Ele ordenara que eu fosse levado para divertir a rainha e as damas da corte no palácio. A rainha se encantou comigo e me comprou do fazendeiro por 1000 moedas de ouro. Cada uma delas era do tamanho de 800 moidores, uma antiga moeda portuguesa, também de ouro. Pedi a Sua Majestade que mantivesse Glumedalclitch como minha professora, no que ela consentiu, assim como o pai da menina. Logo, fui levado ao rei, a quem Glumedalclitch contou minha história. O rei, que gostava de matemática e filosofia, julgou que eu fosse um autômato ou um maquinismo fabricado por algum relojoeiro do país. Como eu dizia coisas muito racionais, porém, Sua Majestade mandou chamar 3 sábios para me avaliar melhor. Depois de minuciosas observações, os 3 chegaram a conclusões bastante variadas. Todos concordavam em que eu não poderia ter surgido segundo as leis da natureza, pois era totalmente vulnerável. Não tinha rapidez suficiente para subir em árvores, nem para cavar buracos ao fugir de um predador. Um dos sábios afirmou que eu era um embrião, um feto.
Os outros discordaram, argumentando que meus membros estavam completos e formados. Além disso, eu já tinha barba. Eu não podia ser um anão, pois o menor anão do reino, favorito da rainha, tinha 9 metros de altura. Examinando meus dentes com uma lupa, concluíram que eu era carnívoro, mas não conseguiam entender como eu poderia atacar outros animais a não ser que eu me alimentasse de insetos, o que não parecia ser o caso. Finalmente, concluíram que eu não passava de uma aberração produzida pela natureza. Diante disso, pedi licença para falar. Contei que vinha de um país onde existiam milhões de pessoas como eu, de ambos os sexos, e que os animais e as plantas de minha terra eram proporcionais ao meu tamanho. Eles se limitaram a sorrir de meu discurso, dizendo que o fazendeiro tinha me ensinado bem a lição. O rei, porém, que parecia um pouco mais inteligente, achou que eu poderia estar dizendo a verdade e dispensou os sábios. Já a rainha mandou fazer para mim uma caixa dormitório especial acolchoada de todos os lados para evitar choques quando eu fosse transportado dentro dela. Pedi que fizessem também uma fechadura que eu trancava para evitar a entrada de ratos. A rainha gostava de almoçar em minha companhia e de me ver comer os pedacinhos de carne e de outros alimentos. Minha admiração era igualmente grande quando eu a via tomar, numa taça de ouro, mais de 60 litros de refresco de uma vez. Eu tinha uma mesinha que era colocada sobre a dela, junto ao seu cotovelo esquerdo, e meus pratos eram os de uma casinha de bonecas. Às sextas-feiras, o rei vinha almoçar conosco, aproveitando para fazer perguntas sobre minha terra. Falei das nossas guerras no mar e em terra, do comércio entre as nações, dos títulos de nobreza e do luxo dos ricos. O rei comentou sobre a pequenez da grandeza humana, já que podia ser arremedada por insetos insignificantes como as pessoas de quem eu estava falando, e admirou-se de que criaturas tão desprezíveis e minúsculas como nós se metessem a fazer guerras e outras barbaridades. A princípio me senti ofendido, mas logo percebi como ele tinha razão. Eu já estava tão acostumado à grandeza que via naquele país, que se voltasse a encontrar um grupo de damas e lordes ingleses, ou de outras pessoas que se acham importantes, todos engalanados e cheios de pompa, certamente zombaria deles como eles próprios costumam zombar dos outros. O anão favorito da rainha se encheu de ciúme de mim e fazia piadas sobre o meu tamanho sempre que me via. Um dia ele me agarrou pela cintura e me jogou numa taça de creme, fugindo em seguida. Glumedalclitch me salvou a tempo, mas minha roupa ficou totalmente estragada. A rainha, quando soube do caso, mandou açoitar o anão e o deu de presente a uma dama da corte, para meu alívio. Sabe Deus o que mais ele não me faria para se vingar. A rainha se divertia com meus medos, mas certamente não imaginava o que eu sofria no verão com as moscas, que eram do tamanho de pombas e não me deixavam almoçar em paz. Elas zumbiam em volta de meus ouvidos, me picavam a testa e botavam seus ovos em minha comida, coisa que aquelas pessoas não conseguiam ver, mas eu sim. Quando vivia no palácio, o anão apanhava algumas moscas e depois soltava-as bem debaixo do meu nariz para me assustar e divertir a rainha. Em compensação, todos admiravam minha habilidade em cortar com o meu punhal as moscas que voavam por perto. Certa vez consegui matar dessa forma 4 vespas, do tamanho de pequenos frangos, que invadiram meu quarto. Guardei os ferrões e, quando consegui voltar à Inglaterra, doei 3 deles a uma universidade, conservando o outro comigo. Segunda parte, 3. Mais detalhes sobre o país. Brobedingnag situa-se em pleno Oceano Índico, mas não aparece nos mapas. Penso que todos os geógrafos e cartógrafos deveriam viajar até lá para confirmar a existência do país e corrigir os atlas que elaboram. A capital, Lorbruggrud, tem cerca de 80 mil casas e 600 mil habitantes. O país inteiro contém mais de 50 cidades e centenas de vilarejos.
Os rios de lá são caudalosos e oferecem boa variedade de peixes. Isso é excelente para os habitantes, pois não vale a pena para eles pescar no mar, uma vez que os peixes marinhos são do mesmo tamanho dos nossos, ou seja, pequenos demais. De vez em quando, uma baleia encalha nas praias, propiciando um prato muito apreciado. Muitas vezes, elas são tão grandes que fica difícil para um homem daquele país carregá-las sozinho nas costas. No tempo em que fiquei lá, sofri pequenos acidentes aqui e ali. Uma vez, quase quebrei a perna na concha de um caracol, ao tropeçar nela por caminhar distraído no jardim do palácio. De outra feita, um cachorrinho do jardineiro me abocanhou, levando-me até seu dono. Felizmente, ele era tão manso que me carregou entre os dentes sem sequer me arranhar ou rasgar as roupas. O coitado do jardineiro, que gostava muito de mim, ficou muito assustado, mas logo se recuperou e me conduziu até minha patroazinha. Os passarinhos não tinham nenhum medo de mim e saltitavam alegremente ao meu redor, à procura de minhocas. Um deles até me tirou das mãos um pedaço de bolo que Glumedalclitch havia me dado. No entanto, um dos empregados da rainha que havia assistido à cena conseguiu prender o pássaro que me foi servido ao almoço no dia seguinte. As damas da rainha gostavam muito de tirar minha roupa e de me ver nu. Elas se trocavam sem a menor cerimônia na minha frente, como se eu fosse uma criança pequena ou sequer existisse. Na verdade, eu sentia um certo nojo daquilo, pois estando tão perto delas, conseguia enxergar todas as imperfeições de sua pele. Os buracos que tinham no rosto e manchas e pelos nos lugares mais inacreditáveis. Além disso, senti o cheiro de seus corpos, que para mim era horrível. Uma coisa semelhante havia me acontecido em Lilliput, onde as pessoas, sendo tão pequeninas, também viam as manchas e irregularidades de meu rosto, comentando como minha pele era feia. Em compensação, nessa terra de gigantes, as moças consideradas mais lindas e de pele mais perfeita pareciam, às vezes, verdadeiros monstros aos meus olhos. Claro que os namorados delas jamais achariam o mesmo que eu, como acontece entre os jovens e belos casais de nosso mundo, que não enxergam suas imperfeições. Para encerrar, devo dizer que o cheiro dos corpos daquelas damas até que não era tão ruim assim. O chato era quando elas passavam perfume, pois o odor era tão forte que muitas vezes me fazia desmaiar. Depois de ouvir o relato de minhas viagens, a rainha mandou que um marceneiro me construísse um veleiro seguindo minhas instruções. O barco, com capacidade para 8 pessoas do meu tamanho, foi colocado num tanque do palácio e as senhoras da corte se divertiam ao me ver navegar de um lado para outro. O rei gostava de me fazer perguntas sobre o modo de vida e o governo de meu país. Comecei falando sobre a integridade dos governantes da Europa e da América, de como eram honestos os parlamentares e de como lutavam sempre com desprendimento e altruísmo pelos interesses do povo. Falei também sobre nossos juízes, verdadeiros sábios intérpretes da lei, e sobre os especialistas que administram a economia e as finanças do nosso país com uma competência tão grande e tão rara. Dessa forma, durante 5 audiências, pude provar a Sua Majestade como, apesar de sermos pequenos no tamanho, não ficávamos nada a dever a pessoas tão grandes como as de Brobdingnag. Em nosso 6º encontro para tratar desses assuntos, tendo ouvido com atenção meus orgulhosos discursos, o rei começou a apresentar questões como estas. O que fazemos para impedir a corrupção e o suborno? Os deputados conhecem realmente as leis que aprovam? As pessoas comuns não se arruinam quando têm de lidar com a justiça ao pagar advogados e custas judiciais. Quanto tempo demora o julgamento de uma causa? Ou seja, uma pessoa injustiçada tem de continuar a ser prejudicada por muito tempo? E assim prosseguia numa quantidade interminável de perguntas. O rei quis saber também se nossos administradores realmente nunca se enganavam em suas contas, causando prejuízos e miséria ao povo. Quando isso acontecia, eles continuavam a receber seus altos salários? E sobre as religiões? Se todas pregavam o amor,
Por que tinham tanto ódio uma das outras? Para responder melhor, contei a história de nossos povos durante os últimos séculos, dando muitos exemplos das soluções que nossos líderes, em sua imensa sabedoria, criaram para os conflitos, evitando as guerras. Por fim, elogiei tudo o que podia encontrar de positivo em nossa civilização. Depois de minha exposição, ele concluiu: Meu pequeno Grildrig, você apresentou um belo retrato de seu povo. Ficou provado que a ignorância e a preguiça são qualidades comuns em qualquer bom administrador e que as leis são mais bem compreendidas justamente por aqueles que pretendem desrespeitá-las. Noto que as intenções são boas, mas que na hora de colocá-las em prática a situação muda. Por tudo que você contou, vi que as pessoas não costumam ser promovidas devido ao seu valor ou à dedicação, mas por outros fatores que nada têm a ver com isso. Devo dizer, neste ponto, que não concordo com as opiniões daquele rei que, pelo visto, só tem tamanho. E estou certo de que todos os leitores estarão de acordo comigo, vendo claramente como ele foi injusto com nossa sociedade. A melhor prova de minha honestidade é que neste preciso momento eu estou aqui relatando fielmente as coisas mais desfavoráveis que ele disse a nosso respeito. No entanto, quanto mais coisas eu dizia para nos defender, mais ele me confundia, ou seja, mais ele encontrava motivos para rir ou para aprofundar o mau juízo sobre nós. Naturalmente, podemos relevar tais opiniões, pois trata-se de um rei que vive totalmente fora do mundo e não conhece os nossos costumes. A distância sempre produz preconceitos, e isso, os preconceitos, é uma coisa que nós, pessoas que conhecemos o mundo, não temos absolutamente. No entanto, para que o rei não continuasse a fazer má ideia de mim, e para cair nas boas graças dele, falei sobre a pólvora e o seu poder de destruição, tão oportuno nas guerras, apesar de ser tão usada também nos tempos de paz. Eu conhecia todos os ingredientes e o modo de fabricá-la, e me ofereci humildemente para produzi-la para Sua Majestade, com o fim de ajudá-lo a defender o reino. Ele ficou horrorizado com a proposta. Depois de perguntar como tínhamos a coragem de usar uma substância tão terrível em armas de fogo e canhões contra os nossos próprios semelhantes, disse que estava muito admirado de que um inseto tão impotente e insignificante como eu, foram essas as suas palavras, podia ter ideias tão desumanas com tanta naturalidade. Por fim, concluiu que preferia perder metade do seu reino a possuir o segredo da pólvora e me proibiu de voltar a falar no assunto. No entanto, mais espantado ainda fiquei eu ao ver um governante que parecia tão sábio desprezar dessa forma uma ajuda preciosa para dominar completamente as outras pessoas. Tudo por causa de um escrúpulo tão desnecessário e inconcebível na nossa sociedade. Sei muito bem que agora os leitores devem estar com uma impressão bem ruim desse rei, mas minha intenção não é diminuir ninguém. Pelo contrário, faço questão de dizer que, se ele pensa isso, só pode ser por ignorância, pois não sabe como nossa civilização é avançada, uma vez que não a conhece. Para que vejam a que ponto chega essa ignorância, devo contar que ele também disse que uma pessoa que fosse capaz de cultivar 2 espigas de trigo, onde normalmente só nascia uma, tinha mais valor do que toda a classe dos políticos. Só mais uma coisa. Sabem que naquele país é proibido escrever comentários sobre as leis? Eles acham que só a lei, que é sempre bem formulada, é suficiente e deve ser cumprida sem mais delongas. Não é possível um advogado defender uma causa em que não acredite, nem por dinheiro. E um juiz não pode julgar uma vez de um modo e, na vez seguinte, dar uma sentença contrária à do julgamento anterior.
Segunda parte 4. Como partir de Brobedingue-Nag. O rei se preocupava com o fato de eu não ter companheiros do meu tamanho. Por isso, ordenou que, se algum outro navio aparecesse na costa, deveria ser capturado e imediatamente trazido em uma carroça até a capital do país. No entanto, o que eu menos queria era ver outras pessoas iguais a mim guardadas em caixas e expostas como curiosidades, apesar da gentileza com que eu era tratado. Depois de 2 anos naquela terra, fui, com o rei e a rainha, visitar a costa sul da ilha. A caixa em que me levavam era confortável e bem acolchoada, para que eu pudesse suportar os solavancos da viagem. Eu ia deitado numa rede, presa aos 4 cantos do teto, onde mandei fazer uma abertura quadrada para arejar minha casa nos dias de calor. Essa abertura tinha uma tampa de correr que eu podia mexer para o lado a fim de abri-la ou fechá-la à vontade. Glumdalclitch estava gripada, por isso fui levado por um pajem para um passeio à beira-mar. Como estava com sono, pedi a ele que fechasse a abertura para eu poder dormir um pouco. O pajem deve ter ido passear pela praia, pois acordei sentindo um sacolejo súbito. Era como se alguém de repente tivesse pegado a caixa pela argola que ficava na parte de cima por fora e que facilitava o transporte. Senti que era erguido a uma grande altura e olhei pelas janelas vendo apenas o céu e as nuvens, então ouvi o que parecia ser o bater de asas. Concluí que só poderia ter sido pego por alguma águia enorme. De repente percebi que ela estava sendo atacada por várias outras que tentavam capturar sua presa. Num instante comecei a despencar. Foi uma queda terrível, que terminou com um barulho parecido com o de uma enorme cachoeira. Minha casa afundou na água do mar, mas logo tornou a emergir. Felizmente, a caixa era tão resistente que não havia se quebrado com o choque. No entanto, a água começava a se infiltrar pelas frestas e já atingia 1,5 metros de altura dentro da caixa quando abri a tampa do teto. A abertura, porém, não era suficiente para deixar passar o meu corpo. Tampouco podia abrir as janelas, pois a água inundaria minha casa de uma vez. Já estava me sentindo desesperado quando ouvi um barulho junto a uma das argolas laterais da caixa. Em seguida, senti que era puxado ao longo da superfície do mar. Finalmente, minha caixa bateu em algo duro e ouvi passos de pessoas que caminhavam acima de mim. Gritei para chamar a atenção e alguém perguntou em inglês: Se alguém estiver aí embaixo, fale! Respondi que era patrício deles e pedi-lhes que me tirassem dali. Então disseram-me que eu estava a salvo, pois minha caixa havia sido amarrada a seu navio. Um carpinteiro viria serrar um buraco de tamanho suficiente para que eu saísse dali. Argumentei que era mais fácil alguém enfiar o dedo na argola de cima da caixa e levá-la até o camarote do capitão. Ao me ouvirem dizer isso, os marinheiros acharam que eu estava louco. Na verdade, ainda não havia me acostumado com a ideia de ter encontrado seres humanos do meu tamanho, e não imensamente maiores do que eu. Assim que o marceneiro me tirou dali, fui levado muito enfraquecido para o navio. Todos me encheram de perguntas, mas fiquei admirado de ver tantas miniaturas de gente, pois meus olhos custavam a se acostumar a ver pessoas do meu tamanho outra vez. Depois de descansar, conversei com o capitão, que concluiu que meu juízo era perfeito. Ele me contou como haviam avistado minha estranha caixa flutuando no mar e como havia ordenado que fosse rebocada por uma argola até o navio. Ao me tirar da caixa, todos haviam pensado que eu tivesse sido condenado por algum rei a ser abandonado no mar daquela forma. Pedi então que tivessem a paciência de ouvir a minha história. Para provar o que dizia, mandei buscar a pequena arca que eu trazia na caixa e onde se encontravam vários objetos guardados por mim em Brobedingue-Nag. Entre eles estavam os ferrões de vespa e um pente que eu tinha feito com pelos da barba do rei, além de um anel que a rainha havia tirado do próprio dedo para me dar e que me servia como colar. O capitão era um homem de boa vontade. Ele acreditou em tudo que eu contei e até me sugeriu que eu escrevesse um livro sobre minha viagem. Porém,
Fiz ver a ele que minha história não tinha nada demais, pois já existem muitos livros de viagens que contam coisas ainda mais estranhas que as acontecidas comigo. Nossa viagem de volta à Inglaterra, com escalas na China e no Japão para fazer negócios, durou 9 meses. Ao chegar à minha terra natal, tive de fazer perguntas para encontrar minha casa. Minha mulher e meus filhos ficaram tão felizes de me ver que fizeram de tudo para que eu prometesse me assentar e nunca mais viajar. Terceira parte. Viagem à Ilha Voadora e outros lugares. 1. A Ilha Voadora. Apenas 10 dias depois do desembarque, fui procurado por um amigo, o capitão William Robinson. Ele queria que eu me tornasse médico de seu navio, o Boa Esperança. Apesar dos insistentes pedidos e das exigências de minha mulher, não resisti ao desejo de viajar novamente. Em 5 de agosto de 1706, partimos para o Oriente, aportando na China em abril do ano seguinte. Concluídos os negócios nesse grande país, rumamos para o Japão. Um forte vento nos desviou do caminho e quando estávamos a 46 graus de latitude norte e 177 de longitude leste, fomos atacados por piratas japoneses. Para minha surpresa, entre os chefes havia um holandês, que era justamente um dos bandidos mais cruéis. Como estava sendo mais bem tratado pelos japoneses do que por ele, disse ao pirata holandês que muito me admirava encontrar mais piedade naqueles orientais que num cristão. Ele ficou tão irritado comigo que convenceu todos a me darem o castigo de ser abandonado à própria sorte. Fui deixado sozinho numa pequena canoa à vela, em pleno alto mar, com mantimentos para 4 dias. No 5º dia, tendo economizado ao máximo as provisões, cheguei a uma ilha bastante rochosa. Comi os ovos de aves que encontrei ali e preparei uma cama com capim seco numa gruta. No dia seguinte, quando me levantei, enxerguei um grande objeto que se movia no céu, tapando o sol. O tal objeto, que era achatado por baixo, pousou a uns 2 quilômetros de onde eu estava. Peguei minha luneta no bolso e por ela pude ver claramente que várias pessoas desciam por rampas colocadas nas beiradas daquele corpo estranho que continuava a uma pequena altura do solo. Pensando em conseguir ajuda para sair daquele lugar isolado, procurei me aproximar, apesar de sentir um certo receio. Logo perceberam a minha presença e disseram algumas palavras numa língua cheia de vogais, que não entendi. Então baixaram uma corrente com um assento na ponta, fazendo-me sinais para subir. Sentei-me nele e imediatamente fui puxado para cima. Assim que pus os pés novamente no chão, fui cercado pelos habitantes da Ilha Voadora, que eram muito estranhos. A maioria deles tinha a cabeça inclinada para um dos lados e um dos olhos virado para o nariz, enquanto o outro olhava para as nuvens no céu. As roupas deles tinham desenhos e enfeites em forma de sol, lua, estrelas e instrumentos musicais. Alguns dos habitantes da ilha, que tinham aparência normal e vestiam roupas mais simples, tinham uma bexiga cheia de ar na mão e batiam com ela de vez em quando na cabeça dos outros. Logo percebi que os primeiros estavam sempre absortos em profundas reflexões, perdendo o contato com a realidade a cada momento. Os outros, com as bexigas nas mãos, serviam para chamá-los de volta à realidade. Com o tempo, percebi que nas ocasiões em que 2 ou 3 dos distraídos se encontravam para conversar, os outros que eram empregados deles batiam com a bexiga nos ouvidos de cada um quando alguém falava para que prestassem atenção ao que era dito. Além disso, quando saíam a passeio, os toques com a bexiga serviam de aviso para que a pessoa não caísse num buraco ou batesse com a cabeça num poste que estivesse à sua frente. Fui levado diante do rei, que já tinha sido prevenido de minha chegada. Ele estava rodeado de instrumentos científicos e não me deu a mínima atenção.
Foi preciso que batessem com a bexiga em seu ouvido e em sua boca para que ele me notasse. O rei estremeceu como quem acorda de um sonho e disse algumas palavras. Imediatamente, senti que batiam em minha orelha com uma bexiga, mas fiz ver por sinais que não seria necessário fazerem aquilo comigo. Em seguida, levaram-me para almoçar com 4 pessoas que pareciam muito distintas. A carne estava cortada em forma de triângulo equilátero. A torta veio no formato de uma harpa e o pão era um cone. As formas geométricas e musicais dominavam a mesa. Com a ajuda dos que batiam bexigas em seus ouvidos, as ilustres personagens foram respondendo às perguntas que fiz com sinais sobre o nome das coisas que estavam sobre a mesa. Assim, aprendi rapidamente a pedir a comida e a bebida quando precisasse. Após o almoço, fui enviado a um alfaiate para que me fizesse roupas. Ele veio munido de régua, esquadro, compasso e transferidor. Tomou todas as minhas medidas minuciosamente e 6 dias depois mandou-me uma roupa muito mal feita e com as medidas totalmente erradas. Isso ocorreu, explicaram-me depois, devido a um pequeno erro de algarismo numa das intermináveis contas do alfaiate. Nesse meio tempo, porém, percebi que esse tipo de engano era muito frequente e ninguém ligava mais para esses erros de cálculo. Além disso, notei que quando querem falar sobre a beleza de uma mulher, por exemplo, também usam termos matemáticos, como círculo, elipse, paralelogramo, côncavo e convexo. Por outro lado, embora sejam muito hábeis para usar a régua e o esquadro, são totalmente desajeitados e confusos em todos os outros assuntos, sendo inclusive difícil encontrar 2 pessoas que tenham a mesma opinião sobre qualquer assunto. Outra peculiaridade é que vivem com medo de que a Terra seja absorvida pelo Sol ou atingida por um asteroide, fazendo contas o tempo todo sobre esses assuntos. Portanto, não conseguem dormir tranquilos nem ter nenhum lazer. De manhã, quando se cumprimentam, a pergunta é sobre o aspecto do Sol, se ele parece estar em bom estado, se há esperança de evitar o choque com algum cometa naquele dia. A Ilha Voadora é um círculo perfeito de 7 quilômetros de diâmetro com 300 metros de altura. O fundo é uma placa lisa de diamante. Acima dela, há uma camada regular de terra bastante fértil que desce em direção ao meio da ilha. Assim, quando chove, a água corre em pequenos riachos para 4 grandes reservatórios na região central. Quando chove demais e há risco de transbordamento, o rei manda que a ilha seja elevada acima das nuvens. Bem no centro, há uma grande cúpula onde estão acesas 20 grandes tochas de fogo que, refletidas, projetam uma luz muito brilhante. Abaixo da cúpula, há um ímã enorme de 6 metros por 3 preso a um eixo de diamante. Ele faz parte de um complexo maquinismo que serve para fazer a ilha subir, baixar ou deslocar-se em qualquer outro sentido. Seu raio de ação é limitado à extensão do reino nas ilhas em terra firme e só pode subir até 7.000 metros. Enquanto eu fazia toda essa pesquisa, o rei determinou que a Ilha Voadora seguisse em direção nordeste, para estacionar sobre Lagado, uma grande cidade do reino que fica em terra firme. De vez em quando, parávamos sobre alguma cidade pequena da ilha onde fica Lagado para receber mantimentos enviados pelo povo lá de baixo, que eram puxados para cima por cordas com cestinhos na ponta. Quando alguma cidade ou ilha lá de baixo se revolta, o rei ordena que a Ilha Voadora pare sobre os rebeldes, impedindo que o sol e a chuva propiciem suas bênçãos. Se a revolta continua, grandes pedras são atiradas lá de cima e, como último recurso, a própria Ilha Voadora poderia esmagar com seu peso a região revolta. No entanto, esse expediente nunca chegou a ser utilizado. Depois de alguns meses, eu estava ansioso para fugir dali, apesar de já dominar a língua do país. É que, além de me darem pouca atenção, só sabiam conversar sobre matemática. Minha esperança era uma importante figura do Palácio Real, considerada pelos habitantes do lugar como a pessoa mais ignorante e estúpida do reino, pois além de não conseguir somar 2 e 2, o homem cruzava o ritmo ou batia o compasso fora do tempo quando tentava acompanhar uma música. Mesmo assim, era muito importante na corte, por ser parente próximo do rei. Ele era o único que me ouvia com atenção e se interessava por conhecer os costumes de minha terra, além de ter um ótimo caráter.
Tinha 2 batedores de bexiga à disposição, mas nunca precisava usar os serviços deles. No entanto, quando estava com outras pessoas importantes, fazia questão de que batessem com a bexiga em seu ouvido quando os outros falavam, para não parecer mal educado. Foi ele quem conseguiu que o rei desse atenção ao meu pedido de autorização para deixar o reino. Assim, quando estávamos novamente sobre Lagado, fui autorizado a descer da Ilha Voadora. Terceira parte 2. Outras terras. Em Lagado, fui recebido pelo governador, a quem contei toda a minha história na Ilha Voadora. Lagado fica em Balnibarbi, uma ilha, que não voa, claro, em pleno Oceano Pacífico. Para conseguir chegar mais rapidamente a um porto onde pudesse embarcar de volta à Europa, fui levado a Glubedubedribe. Essa ilha fica a sudeste do Japão e lá vive uma tribo de bruxos. A coisa mais macabra desse lugar é que seus habitantes chamam os espíritos dos mortos para servi-los quando precisam de empregados. De lá, embarquei para Lugenag, que fica a 29 graus de latitude norte e 140 de longitude leste. Neste lugar se entende a língua falada na Ilha Voadora e em Balnibarbi, o que facilitou muito minha comunicação. O povo de Lugenag é gentil, mas pratica cerimônias tipicamente orientais. Fui convidado a ir ao palácio apresentar-me diante do imperador e para isso tive de aprender algumas frases na língua do país. Para ser recebido na corte, precisei mandar um mensageiro, que foi implorar ao imperador que tivesse a generosidade de me conceder a honra de lamber a poeira do chão diante dele. Pensei que fosse apenas uma imagem poética, mas na verdade essas palavras deviam ser entendidas literalmente. Era necessário mesmo ir lambendo o chão ao se aproximar do trono. Felizmente o solo estava sempre bem limpo para essas ocasiões. A não ser quando se tratava de alguém recebido com má vontade. Nesse caso, espalhavam poeira no solo de fronte ao trono e a pessoa recebida chegava diante do imperador com a boca tão cheia de pó que não conseguia falar e nem podia reclamar, pois cuspir ou limpar a boca diante de Sua Majestade Imperial era um crime punido com a morte. No caso de inimigos que pretendiam falar com o imperador, chegavam a espalhar veneno no piso. O fato é que lambi uns bons 4 metros de chão, felizmente bem limpo, antes de poder me erguer de leve sobre os joelhos dobrados e então dizer a frase que me haviam ensinado. Ikepling glufete, erobes quintusi rumbi riopen, lachenal 1320 no debal gegu, farcelho fadegur delubi achete. Que significa que Vossa Majestade Celestial viva 11 luas e meia a mais do que o Sol. Ele deu uma resposta qualquer com ar de pouco caso e um intérprete me ajudou a responder algumas perguntas que fez sobre como eu tinha ido parar ali. Sua Majestade pareceu gostar de ouvir minhas aventuras, pois mandou me oferecer casa e comida pelo tempo que quisesse. Passei a viver sem dificuldades, mas concluí que estaria bem melhor ao lado de minha família na Inglaterra. Por isso, depois de apenas 3 meses, pedi para ir embora. O imperador mandou que me dessem 444 moedas de ouro, eles adoram os números pares, e embarquei num navio que ia para o Japão a 15 dias de viagem. Pouco tempo depois, chegou a Nagasaki o navio holandês Amboina, e nele parti de volta para a Europa, chegando à minha terra natal em 16 de abril de 1710. Terceira parte 3. Minha última viagem. Os Yahoos e os Inhinhins.
Não cheguei a completar 5 meses em casa e o comichão de viajar me levou novamente para o mar. Assim deixei minha pobre mulher grávida em troca de novas aventuras. O fato é que recebi a proposta de me tornar capitão do navio Aventura. A proposta me agradou muito, pois já estava cansado de ser cirurgião de bordo. Rumei para as Antilhas, mas ao chegar lá, vários marinheiros morreram devido às febres tropicais. Contratei outros para substituí-los em Barbados e em algumas outras ilhas do Caribe. O que eu não esperava é que quase todos os substitutos viriam a se revelar verdadeiros piratas. Um belo dia, a caminho de Madagascar, a sudeste da África, eles se revoltaram e me aprisionaram. No dia 9 de maio de 1711, obrigaram-me a entrar num bote com um embrulho de roupas e desarmado, a não ser por um pequeno punhal. Em seguida, levaram-me até um recife de terra firme. Ao se afastar de mim, ainda gritaram que eu não devia perder tempo, pois a maré ia começar logo a subir. Entendi bem a mensagem e nadei rapidamente até a praia antes que o mar cobrisse o recife. Descansei um pouco e penetrei na mata. Logo dei com uma estrada de terra que tinha muitas marcas de cascos de cavalos e algumas de pés humanos. Mais adiante avistei animais semelhantes a seres humanos, só que estavam nus e tinham muitos pelos no corpo. Tomei cuidado para não ser visto. Os tais bichos subiam nas árvores com agilidade, mas andavam tão inclinados que as fêmeas chegavam a arrastar os peitos no chão. Os cabelos eram loiros, ruivos, castanhos ou pretos, conforme o indivíduo. Confesso que nunca, em nenhuma viagem, senti tanta antipatia como a que me despertaram aqueles bichos sujos e desagradáveis. No entanto, um daqueles monstros horríveis me viu e avançou com um olhar estranho. Dei-lhe um golpe com o cabo do punhal e ele gritou, atraindo os outros. Num instante, me vi cercado por uma multidão que tratei de manter afastada, agitando o punhal à minha frente. De repente, todos fugiram o mais rápido possível e apareceu um cavalo a trotar tranquilamente. Fiquei com a nítida impressão de que haviam fugido por causa dele. O cavalo teve um leve tremor ao me ver e parou, surpreso, para me olhar melhor. Ficamos assim, a olhar um para o outro sem a menor hostilidade, até que estiquei o braço para lhe fazer um afago no pescoço. Como fazemos com os nossos cavalos? Ele, porém, recuou e ergueu com leveza a pata dianteira para afastar minha mão, relinchando 3 ou 4 vezes de uma forma que até parecia estar me dizendo alguma coisa. Para minha surpresa, logo surgiu outro cavalo. Os dois tocaram os cascos dianteiros um do outro com gentileza, fazendo uma espécie de cumprimento, e começaram a relinchar como se estivessem conversando. Em seguida, me olharam com muita atenção e passaram a tocar em minhas roupas e nos meus sapatos que pareciam lhes causar muita admiração. Minha primeira reação foi achar que se tratava de 2 bruxos que haviam se transformado em cavalos, e comecei a dizer-lhes: Senhores feiticeiros, sou um pobre inglês abandonado por piratas nessa terra. Se me deixarem cavalgar em suas costas até um lugar onde eu possa encontrar abrigo, eu lhes darei este punhal. Eles me ouviram em silêncio e em seguida começaram a confabular. Percebi que a língua que usavam era muito sonora e fácil. Eu poderia aprendê-la sem muito esforço. Uma palavra me chamou a atenção, pois era muito usada por eles. Yahoo! Para me exercitar no aprendizado da língua daqueles cavalos, repeti essa palavra várias vezes, tentando imitar a maneira relinchada como falavam. Ambos ficaram surpresos e um deles disse Yahoo para mim mais 2 vezes. Yahoo! Yahoo! Como se estivesse corrigindo a minha forma de pronunciá-la. Tentei imitá-lo e fui melhorando o sotaque. Depois, me ensinaram a dizer outra palavra, que na nossa língua seria escrita inhenhin. Mas que também não consegui entender. Finalmente, após mais um pouco de conversa, evidentemente a meu respeito, os 2 se despediram com um cumprimento de cascos e um deles me fez sinal para caminhar a seu lado. A 5 quilômetros dali, havia uma construção de troncos entrelaçados e fincados no chão, coberta de palha e com um grande coxo. No primeiro salão estavam 2 cavalos e 2 éguas que pareciam realizar tarefas domésticas. Imaginei que os homens capazes de domesticar a tal ponto aqueles animais deveriam ser o povo mais inteligente da terra. Adentrando a casa, havia outros 2 salões maiores. O cavalo me levou ao terceiro, onde estavam uma égua, um potro e outro cavalinho ainda menor, sentados sobre esteiras de palha muito limpas. Tive de me beliscar para ter certeza de que não estava sonhando, pois até aquele momento pensava que a casa devia pertencer a alguma pessoa de importância.
A égua se levantou e me observou atentamente. Depois, virando-se para o cavalo, que era meu guia, disse a palavra que eu já tinha ouvido tantas vezes. Yahoo! Então, afastou-se, demonstrando grande desprezo por mim. Acenando com a cabeça, o cavalo me levou para fora. Entramos numa outra construção que parecia um estábulo, onde estavam amarrados 3 monstrinhos iguais aos que encontrei ao chegar. O cavalo mandou que um deles fosse solto por um alazão que se encontrava ali e colocado ao meu lado. Em seguida, tanto o cavalo como o alazão, apontando para o monstro e para mim, disseram várias vezes: Com horror, dei-me conta de que a figura ao meu lado era realmente um ser humano. As únicas diferenças eram o comprimento das unhas, a aspereza da pele e a quantidade de pelo sobre o corpo. No entanto, via-se que os cavalos estavam admirados por eu ser tão diferente do outro homem, principalmente pelo fato de eu estar usando roupas, coisa que eles não conseguiam entender. Trouxeram-me então um pedaço de carne crua e fedida de burro. Com nojo, fiz um gesto de me afastar dela. O Yahoo se atirou sobre ela com tanta gula que minha repugnância aumentou. Trouxeram-me também um maço de feno seco, mas fiz sinais de que aquilo não era comida para mim. Os cavalos perceberam meu mal-estar diante do Yahoo, que foi levado de volta ao estábulo. Saindo daquele galpão sem ter me entendido com os equinos sobre minha alimentação, vi uma vaca e fiz sinais de que muito me agradaria ordenhá-la ou tomar um pouco de leite. Eles entenderam e me levaram a um lugar onde uma égua me serviu uma boa jarra de leite, que me revigorou. Mais tarde, chegou uma espécie de trenó puxado por 4 Yahoos. Sentado nele estava um velho cavalo de aparência imponente. Ele vinha almoçar com a família do meu cavalo. Durante a refeição, enquanto conversavam a meu respeito, o dono da casa, com a participação da mulher, dos filhos e do visitante, foi me ensinando o nome de alimentos como a aveia e o leite, além do fogo e da água. Ele estava visivelmente preocupado com a minha alimentação, mas eu tinha de me contentar com os ingredientes disponíveis. Assim, tive a ideia de fazer um pão de aveia misturada com um pouco de água, que amassei e assei no forno da casa, para comer acompanhado de uma vasilha de leite. Foi essa a minha alimentação básica durante todo o tempo em que morei entre os inhinhins, e posso dizer que nunca estive tão saudável na vida. Nenhuma doença me atacou nesse período. Às vezes, colhia algumas ervas que cozinhava e comia com o pão. Em algumas ocasiões, para variar, fazia manteiga e tomava o soro do leite. Acostumei-me a comer sem sal, que não havia por ali, e concluí que não fazia falta nenhuma, pois estava muito bem alimentado. Meu quarto foi preparado à parte do estábulo, onde ficavam presos os Yahoos quando não estavam trabalhando para os cavalos. Arranjei um pouco de palha e me cobri com minhas roupas, de modo que pude dormir tranquilamente. A partir do dia seguinte, minha maior preocupação foi aprender rapidamente a língua do país. Os potros, filhos do dono da casa, e todos os empregados deram o melhor de si para me ajudar nisso. Em 2 meses e meio, já podíamos nos comunicar muito bem. Minhas roupas deixaram todos muito intrigados, pois eu nunca permitia que me vissem sem elas. Por isso, ficavam na dúvida sobre elas serem ou não parte do meu corpo. O cavalo, dono da casa, queria saber tudo sobre o país de onde eu tinha vindo e me fazia muitas perguntas. Ele ficava admirado com minha capacidade de imitar os seres racionais, pois os Yahoos daquele país, embora tivessem muita habilidade para fazer coisas traiçoeiras e más, eram as criaturas mais estúpidas e incapazes de aprender qualquer coisa boa, servindo apenas para os trabalhos mais brutos. Ainda assim, muitas vezes o serviço feito por um Yahoo era imprestável. Contei que tinha vindo num navio feito de madeira, maior do que a casa dele, mas fora abandonado por meus semelhantes naquela região do mar, ao sabor das ondas. O dono da casa argumentou que isso era impossível, pois os inhinhins não construíam navios, e muito menos iriam confiar nos Yahoos a ponto de deixar que navegassem no oceano por conta própria.
Na hora eu não soube o que responder, mas concluí que inhinhins sem dúvida significava cavalos. Com o tempo, muitos inhinhins, tendo ouvido falar de mim, vinham me visitar. Conversando comigo, mal acreditavam que eu fosse um Yahoo de verdade, devido a minhas roupas e por eu não estar tão peludo como os daquele país. O fato é que, numa certa manhã de calor, antes de eu acordar, um dos cavalos que trabalhavam para o dono da casa tinha me visto despido, com as roupas dobradas a um canto. Ele notara que meu corpo era mais branco que minha cara e meus braços e pernas. Até ali, como eu preferia não ser confundido com os Yahoos, havia tentado manter a impressão de que as roupas faziam parte de mim. Agora, no entanto, tinha de revelar a verdade. Contei ao dono da casa, que vou chamar de meu amo, como costuramos roupas para nos proteger do frio e por pudor. Ele me disse que achava muito estranho que nós quiséssemos corrigir a natureza, escondendo partes do corpo que ela havia nos dado. Acrescentou que achava esquisito esse pudor, essa vergonha, pois nem ele nem sua família precisavam esconder nada de seus corpos, mas que eu fizesse o que achasse melhor. Quanto ao frio que sentíamos, também achou estranho, pois nenhum outro bicho da natureza precisa fazer roupas para se proteger do clima. Deixei que ele examinasse meus trajes para satisfazer a curiosidade e pedi que não me chamasse mais de Yahoo nem contasse a ninguém que eu andava vestido. Assim, seria mais difícil me confundirem com aqueles selvagens. Certo dia, ele voltou a dizer que achava estranho os inhinhins de minha terra deixarem criaturas tão estúpidas como um bando de Yahoos manejar um navio sozinhas. Para responder a isso, pedi em primeiro lugar que ele não se ofendesse com o que eu iria dizer. Em seguida, contei que em meu mundo as únicas criaturas racionais eram aquelas iguais a mim. Também disse que, assim como ele se espantava de me ver agir racionalmente, eu estava surpreso de encontrar seres iguais a mim que agiam de forma tão irracional. Ele então me perguntou se não existiam inhinhins entre meu povo. Eu respondi que sim, que os nossos inhinhins passeiam pelos campos no verão e ficam no conforto das estrebarias no inverno, com bastante feno e aveia à disposição. Além disso, temos empregados Yahoos que alisam o pelo e penteiam a crina dos inhinhins, limpando suas patas, preparando sua comida e o lugar onde dormem. Ah, entendi. Disse meu amo. Quer dizer que mesmo nos lugares em que os Yahoos são racionais, os inhinhins continuam a ser os patrões. Mas, pelo que vejo, lá na sua terra nós somos bem servidos pelos Yahoos. Eu bem gostaria que os daqui fossem tão educados e bons trabalhadores como vocês. Conte-me mais detalhes. Não tive outro remédio senão dizer a verdade. Com muita delicadeza, acabei contando que os nossos inhinhins, que chamamos de cavalos, puxam nossas carroças e são obrigados a trabalhar no campo até o limite da exaustão. Também falei das ferraduras que pregamos nos seus cascos, das selas e dos arreios que colocamos sobre eles para montá-los. Ao chegar a esse ponto, meu amo já estava muito indignado. Ele não podia acreditar que um Yahoo pudesse cavalgar um inhinhin. Tinha a certeza de que qualquer cavalo, por mais fraco que fosse, atiraria no chão qualquer Yahoo que tentasse fazer isso e depois rolaria sobre seu corpo para esmagá-lo. Expliquei que tínhamos técnicas para domar os cavalos que respondem bem a prêmios e castigos. Ele ficou pasmo com isso e fez questão de dizer por que não entendia essa situação, salientando os defeitos do corpo dos Yahoos. Entre outras coisas, disse que não via utilidade nas nossas unhas, criticou a posição de nossos olhos para a frente, de modo que não podemos ver nada que está dos lados sem virar a cabeça. Mas o que achava pior era a nossa necessidade de usarmos roupas por não termos defesas naturais contra o frio. Também comentou que todas as outras criaturas sentiam repugnância pelos Yahoos e não entendia como podíamos ter desenvolvido a capacidade de domesticar outros animais. Finalmente concluiu que não pretendia discutir esse assunto, pois só queria saber os detalhes de minha vida e da convivência entre os Yahoos de minha sociedade. Fiz então um relato resumido de minha vida até o momento em que havia chegado ali. Quando falei dos marinheiros que haviam se revoltado e me abandonado sozinho no mar, expliquei que se tratava de pessoas que haviam emigrado para as Antilhas em busca de melhores condições de vida. Uns haviam escapado da pobreza ou da fome, outros eram foragidos da lei, assassinos, ladrões, falsários, etc.
Ali, muitos deles haviam se tornado piratas, como os que me traíram. Ele não entendia que utilidade ou necessidade os Yahoos tinham de praticar esses horrores. Respondi falando sobre o desejo de poder e riqueza e os efeitos da maldade e da inveja. Foi difícil explicar essas coisas, pois na língua dos Inhinins não existem palavras para designar o governo, a guerra, a lei e muitas outras coisas que não existem entre eles por não serem necessárias. Com o tempo, para satisfazer a imensa curiosidade de meu amo, tentei explicar a ele o que era o dinheiro e para que servia, o valor dos metais, etc. Contei como os Yahoos nunca achavam que tinham dinheiro suficiente, tanto quando gastavam como quando poupavam. Os Yahoos ricos ficavam com os frutos do trabalho dos pobres e a maioria de nosso povo era obrigada a viver na miséria, trabalhando em troca de salários insignificantes, enquanto uns poucos se regalavam na abundância. Vocês talvez estejam admirados por eu falar com tanta franqueza dos defeitos dos Yahoos, principalmente num lugar onde já somos considerados criaturas tão desprezíveis. O fato é que, a cada dia, observando as excelentes qualidades dos Inhinins, passei a encarar com mais rigor os nossos defeitos e decidi que lutaria dali em diante para superá-los. Meu amo chegou à conclusão de que sim, em meu mundo, os Yahoos deviam ser um pouco, mas bem pouco mais racionais que os que ele conhecia. Afinal, nossos governos e tribunais eram a prova das falhas de nossa racionalidade. Senão, perguntava ele, qual seria a função dos advogados e dos juízes onde as criaturas possuíssem a justiça dentro de si? No país dos Inhinins, ele me contou, era comum os bandos de Yahoos lutarem cruelmente uns contra os outros por nada. E, quando acabava a guerra entre dois grupos, os membros de cada um deles começavam a brigar entre si. Além disso, viviam enganando e roubando uns aos outros. Se um Inhinin jogasse comida suficiente para 50 Yahoos no meio de um bando de 5, esses 5, em vez de comer pacificamente, acabariam se engalfinhando pelo alimento. Cada um iria querer tudo só para si. Além disso, como os Yahoos gostavam muito de possuir pedras brilhantes, quando um encontrava uma delas, logo aparecia outro para tentar roubá-la. Enquanto os dois brigavam, aparecia um terceiro que se apossava da pedra brilhante, tirando proveito da disputa. Meu amo viu nisso um comportamento muito semelhante ao que acontece nos julgamentos nos tribunais de que eu havia lhe falado. Outra qualidade interessante nos Yahoos, segundo ele, era que quando tinham água, comida e pedras brilhantes em abundância, começavam a se tornar arrogantes e insatisfeitos, agredindo todos à sua volta. No entanto, isso era facilmente curado. Era só dar trabalho pesado ao Yahoo em questão que esse assunto se resolvia rapidamente. Em resumo, apesar das roupas e das diferenças superficiais, ele não via muita distância entre os Yahoos e os que eu chamava de homens. E pelo que pude observar durante minha permanência naquela terra, os Yahoos são realmente os animais mais difíceis de disciplinar, se é que isso não é mesmo impossível. Naturalmente, eu procurei saber também como funcionava a sociedade dos Inhinins. Constatei que, em primeiro lugar, seguem sempre a razão, embora sejam capazes de mudar de opinião quando surgem ideias ou fatos novos. No entanto, nunca discutem com violência e sempre chegam com facilidade a um acordo. A amizade e a tolerância são as qualidades principais dos Inhinins. Não têm a menor dificuldade em se sentir felizes com o êxito do vizinho, pois desconhecem a inveja. Comem apenas o suficiente e fazem exercícios físicos para manter a força e a resistência. Os Inhinins não têm escrita, sua cultura é passada oralmente de geração para geração. No entanto, acontecem poucas coisas com eles que mereçam ser registradas, já que não comerciam com outros povos nem fazem guerras. E como nunca ficam doentes e conhecem os poderes das ervas contra machucados, não precisam de médicos, morrendo apenas de velhice. Só se decide que um casal terá um filho quando morre um dos Inhinins velhos. Quanto à forma como trabalham, só sei dizer que têm muito mais habilidade nas patas do que poderíamos imaginar, pois são capazes de tirar leite das vacas e de colher a aveia que comem. Enquanto vivi naquele país, minha saúde foi perfeita, como já disse.
Nunca tive de bajular ninguém, nem precisei me defender contra ladrões ou governantes corruptos. Ali não há dinheiro, nem sabe o que é precisar de um advogado. Não existem políticos nem impostos. Assim sendo, as conversas entre os inhinins são apenas sobre assuntos amenos, como a ordem da natureza, as condições do clima e as tradições populares em meio a declamações de belas poesias. Com o tempo, meus gestos e minha forma de andar foram ficando parecidos com os deles. Ao lembrar-me das pessoas de meu mundo, concluí que não passavam de Yahoos, um pouco mais civilizados talvez, mas sempre Yahoos. Terceira parte. 4. De volta ao lar. Um belo dia, meu amo com aparência triste me chamou para conversar. Ele disse que a Assembleia dos Inhinins havia decidido que não era bom que um Yahoo como eu vivesse em harmonia com uma família de Inhinins, sendo tratado de igual para igual. Como sabemos, os Yahoos são muito traiçoeiros, e os Inhinins receavam que eu acabasse aprontando alguma. Por isso tinham decidido que ou eu passava a trabalhar para os Inhinins juntamente com os outros Yahoos, ou eu deveria voltar a nado para minha terra. Porém, os Inhinins, que já me conheciam, devido às visitas que vinham fazer a meu amo, argumentaram que eu demonstrava ter algum tipo de inteligência e razão. Assim, não seria bom que eu fosse misturado aos Yahoos, pois temiam que eu acabasse criando uma organização entre eles com o fim de roubar o gado durante a noite. Como sabemos, eles julgam que todos os Yahoos são ladrões e detestam trabalhar. Assim, só me sobrava a outra alternativa, a de sair dali nadando. Porém, argumentei que não conseguiria nadar mais do que uns 6 quilômetros, e a terra mais próxima devia ficar no mínimo a 300. Por isso, pedi que me ajudassem pelo menos a construir um barco à vela. Assim, com o auxílio de alguns potros, construí uma embarcação de troncos amarrados com cipós e fiz uma vela com peles de animais costuradas por mim, além de um par de remos. Subi ao topo da montanha mais alta da ilha e, por meio de minha luneta de bolso, consegui ver no horizonte, a leste, uma pequena mancha azulada que certamente representava a terra. Quando tudo ficou pronto, despedi-me da família de meu amo e parti com o barco cheio de mantimentos. Eu havia passado mais de 2 anos no país dos Inhinins. Depois de um dia inteiro remando e velejando, cheguei a uma ilhota, onde dormi numa gruta junto à praia. No dia seguinte, subi a um morro para explorar a ilha. Vi ao longe um grupo de nativos nus, em volta de uma fogueira. Com medo de que me descobrissem, voltei à praia. Quando me preparava para partir, avistei uma vela que se aproximava ao longe. Isso me fez lembrar dos Yahoos e da ojeriza que tinha adquirido por eles. Por isso, me escondi na gruta novamente. Depois das conversas que havia tido com os Inhinins sobre os hábitos horríveis de meu povo, eu até preferia cair nas mãos dos selvagens a ser encontrado pelos europeus. O navio se aproximou e os marinheiros desceram para buscar água doce. Logo descobriram meu barco e vieram à minha procura, encontrando-me com facilidade. Ficaram espantados com minha roupa e meus sapatos, que eu próprio havia feito com materiais disponíveis na ilha dos Inhinins para substituir os velhos. Um deles me perguntou em português quem eu era. Eu entendi essa língua, como todos os marinheiros da época, pois Portugal tinha grande presença em todos os mares. Respondi, portanto, que eu era um pobre Yahoo expulso do país dos Inhinins. Eles se espantaram com minha pronúncia, parecida com o relinchar de um cavalo, e começaram a rir. Então caí na realidade e contei que era inglês. Como Portugal era um país amigo da Inglaterra, só pedia que deixassem este pobre Yahoo num lugar onde pudessem passar o resto da vida em paz.
Embora continuassem a estranhar a minha fala e meus gestos parecidos com os de um cavalo, eles me trataram bem e prometeram me levar de graça a Lisboa, de onde eu poderia voltar a Londres. O capitão, Pedro de Mendes, muito gentil e generoso, mandou que me servissem carne e um vinho excelente. Fiquei admirado de encontrar um Yahoo tão educado, mas estranhava muito o cheiro daqueles Yahoos. Contei minha história ao capitão, que achou tudo muito estranho, mas como homem de boa vontade, e tendo em vista a forma tranquila e confiante como eu falava, não me acusou de estar mentindo. Em Lisboa, fiquei hospedado por 2 semanas na casa de Dom Pedro, até a chegada de um navio inglês. Era difícil habituar-me novamente à convivência com os Yahoos. Tudo me causava medo, aversão ou desprezo. Até o grande abraço de amizade que o capitão me deu ao se despedir me fez ficar muito incomodado. Entrei em minha casa às 3 da tarde de 5 de dezembro de 1715. Minha família me recebeu com muita alegria, mas eu via todos com frieza, pois continuava a me sentir distante dos Yahoos. Já se passaram 5 anos desde então, e até hoje chego a sentir engulhos com o cheiro dos Yahoos. Nem o contato com minha família me agrada totalmente. Comprei 2 bons cavalos e contratei 2 empregados para cuidar muito bem deles, que não sabem o que é sela nem rédea e são muito meus amigos. Querido leitor, acabo de contar a história de minhas viagens ao longo de quase 17 anos. Eu poderia, como os outros escritores, ter relatado só as coisas mais incríveis e estranhas. No entanto, preferi dizer apenas a verdade em vez da fantasia. É fácil contar como encontramos pessoas e bichos estranhos em nossas viagens. No entanto, é raro que alguém relate o que encontrou de parecido com nossos hábitos e costumes ao viajar, de modo que possamos criticamente nos ajudar a ficar melhores e mais sábios. Deveria existir uma lei, segundo a qual todos os viajantes que queiram escrever um livro sobre suas viagens sejam obrigados a jurar diante do Supremo Tribunal que tudo que relatarem seja a verdade, nada mais que a verdade. Desde criança, leio livros de viagens e quando pude percorrer o mundo, vi que ele era muito diferente do que estava escrito naquelas páginas fantasiosas. Por isso, não me admirarei se no futuro, quando alguém chegar aos mesmos países que visitei, sua visão for muito diferente da minha. Mas quem poderá encontrar os inhinins sem se sentir envergonhado pela forma como nós, Yahoos, fazemos guerras estúpidas e nos matamos uns aos outros pelos motivos mais fúteis? Agora basta. Não pretendo me estender mais. Quero deixar que o leitor tire suas próprias conclusões.